got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you got us. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como tu quiseres. Olá pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Hoje, ou seja, a partir de hoje, seremos duas hosts do nosso podcast e estaremos aqui durante uma hora a ter uma conversa muito descontraída e vou deixar espaço para a minha colega se apresentar. Olá! Olá pessoal, é isso mesmo que a Pamela disse, a partir de hoje seremos duas. E para quem não me conhece, meu nome é Diolena. It's enough. Yes, it's enough. E nós temos como guest o David Costa. E eu estou muito excited para começar essa conversa, porque eu ouvi muito bem falar dele, so let's see. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver a nos ouvir, dependendo da hora. Eu sou David Costa e, bom, estranho, sou irmão de Mosh, somos gêmeos e talvez as pessoas possam estar em dúvida. Costa, qual dos dois é o Costa? Eu sou o irmão dela e sou de Maputo. Jovem, tive uma infância tranquila, como de qualquer jovem moçambicano, residente de Maputo. Estou aqui para uma conversa descontraída. Pois, e é isso que nós pretendemos ter. Mas antes de irmos para a conversa, não nos confundem na rua, tipo, olá, Mosh! Olha, vou-te contar uma história. Tipo, quando o Mosh começou com Convite. as brincadeiras dele, eu fiquei muito fox. Tipo, estás a fazer o quê? Tu sabes que a tua imagem é a minha imagem. Verdade. Então eu decidi que, olha, nós somos idênticos, somos parecidos, né? Eu tenho que ser diferente dele para não ser ele, porque as pessoas vão me ver, vão pensar que é a pessoa que está nas redes. E neste processo eu disse assim, eu vou fugir da minha identidade, porque estaria, ou vou tirar o cabelo, ou vou deixar o cabelo crescer, ou vou tirar a barba, vou fazer alguma coisa para que não seja parecido com ele, porque eu não estava a entender o que ele estava a fazer. E isso criou algum conflito entre nós, de fato. Eu até liguei para ele, tipo, bro, deixa eu consultar-me antes. Tu não podes só ir ao Instagram, ao TikTok, e começar a postar vídeos sem me consultar. Temos que conversar, tua cara é a minha cara. Então ele mandou um faca. I don't care. Imagino. Mas fui percebendo que, olha, ele estava a fazer algo interessante. É verdade que tudo começa, foi espontâneo, foi natural. E depois fui percebendo o impacto da coisa e o valor da coisa. E aos poucos ele foi melhorando em termos de conteúdo, em termos de público-alvo. Isto foi ganhando meu voto. E hoje estamos aí juntos. Eu faço repost do que ele escreve. E eu gosto muito do que ele faz. Mas as pessoas nos confundem de fato. E o que nós combinamos... O que é que ele me disse? Ele falou assim, olha, o que é que tu preferes? Justificar ou dizer às pessoas sempre que não és o Mosh ou engrenar? Just greet. Like, aquele post, Então, eu disse que, bom, se formos já ver custo-benefício, eu acho que é mais fácil engrenar do que dizer que não sou eu. Não é possível, prova lá. Mostra uma foto. Então já comecei a entrar uma conversa necessária. Então decidimos que, olha, quem confundir e não perceber a diferença, o post é interessante, mas a pessoa que olhar com um pouco de desconfiança, sim, não sou ele. Okay. Então, por aí. E nessa cena de vocês serem muito parecidos, nunca te viste metido em um sarilho que começou mesmo com o Mosh e por serem parecidos acabaste de ter que levar tudo? Graças a Deus, não. Oh. Nós dois temos personalidade um pouco parecida no que diz respeito ao cumprimento das regras, das leis. Temos foco.
trabalho, escola, essas coisas. Portanto, não nos envolvemos muito nessas coisas. Eu costumo dizer, tipo, quando as pessoas são crescidas dentro de um ambiente ou dentro de uma casa, geralmente eles têm pelo menos o zelo, o comportamento social muito parecido. Exato. Há um mais descontraído que o outro, coisas do gênero. Mas quanto ao, como é que se diz, social behavior, comportamento social e coisas do gênero, é Yeah, padrão. É padrão. É tipo padrão. educação, estamos a levar isso de alguém, é uma bagagem que nós estamos a trazer. Às vezes até tem, eu costumo dizer muito em casa, tipo, tem comportamentos que nós temos em casa a seguir e comportamentos a não seguir. Então acabam todos conversando. Vocês são gêmeos, né? Yeah. E tipo, são muito amigos, melhores amigos até. Então é fácil, tipo, isso aqui que estamos a ver. We don't Yeah. agree. Isso aqui é, Yeah. é shit, e coisas do gênero. Há Então, muita cumplicidade, de facto. hoje eu estava a ver um post teu e tu disseste, nem é teu, tu fizeste a posta de temos que começar a ter curtições, chillings, groove, qualquer coisa, gênero, Yeah. plus ter maiores de 30 anos. Yeah. Tipo, Ok. nós não somos maiores de 30 anos, mas tipo, Not também at all. concordamos, tipo, pelo menos a maiores de 25, que é para ficar um pouco assim. Mas, e é uma coisa, e indo já para o tema de Yeah. hoje, a juventude de hoje está perdida. O que está a acontecer conosco? Uns estão a seguir um caminho, outros estão a seguir caminhos completamente opostos. E o que é que isto vai resultar? O que é que isto vai dar? Bom, eu penso que o que está a acontecer são as influências que nós temos. Eu olho para o meu sobrinho e ele segue um caminho que resulta do contexto em que ele está inserido. Tanto as músicas que ele escuta, os locais onde ele frequenta. Portanto, isto nasce de onde ele está inserido. Ok. Percebe? E nós também temos a questão das redes sociais. Também influenciam naquilo que nós consumimos. Do ponto de vista de conteúdo digital, de alimentos, etc. Vestuário, tudo influencia. Mas ainda temos o benefício da escolha, né? Se sigo ou não. Sobre a nossa juventude, o que eu vou te dizer é que falta-nos oportunidades e ocupação. Ok. Qual é a lógica das 8 horas, por exemplo? As 8 horas têm uma lógica. Claro. É ocupar o indivíduo para que não esteja perdido. Portanto, se tu trabalhas 8 horas, chegas a casa às 17, 18 horas ou 19 horas, só tomas banho, descansas, dia seguinte vais trabalhar. Finais de semana tens só tempo para resolver pequenas coisas. Portanto, os jovens precisam de ocupação para que possam afastar-se destes vícios, ok? Imagina um jovem desempregado, 30 anos desempregado e sem recursos. O que é que vai ser desse jovem? Okay? Portanto, ele expõe-se muito ao risco, expõe-se muito a influências que não são benéficas, que não agregam nenhum valor, por causa da falta de oportunidades e ocupação. Ok. Yeah. Eu penso que é por aí. Linhas gerais. Mas vamos aprofundar. Eu concordo com boa parte das coisas que foi trazendo aqui, até porque eu me recordo que algumas semanas atrás eu tive uma conversa com um jovem por aí, seus 24 anos, 25, e eu perguntei a ele, quando tu olhas para ti, quais são os teus pontos fortes, quais são as tuas valências? And he was like, é difícil dizer, é difícil responder essa questão, eu não consigo. E ele estava a tentar relacionar a minha pergunta sobre quais são as suas valências com disciplinas de escola. Ok. Like, Ok. disciplinas. He had no clue of how deeper was my question. Então ficamos muito tempo a discutir sobre isso, mas não, eu estou a falar de outras coisas. Don't you have skills? E ele estava muito perdido. Mas eu vou discordar um pouco com essa questão de falta de oportunidades. Quando eu olho para os jovens de agora, vou começar até dos adolescentes, né? Eu olho para as oportunidades que desde adolescentes nós ou eles estão a ter. É diferente daqueles times, Pamela, que nós só ficávamos em frente à TV, assistíamos a programação normal, íamos brincar lá fora, pigeons. Agora they have a lot of opportunities even to get money. Há muita coisa que podem fazer na internet, só que
eles escolhem usar a internet para fazer outras coisas. Às vezes até pode ser por falta de guidance. É o que eu queria dizer agora. Yeah. Muita gente não concorda, mas em algum nível é importante nós termos pessoas que nós consideramos nossos role models, Sim. mentores and so Ok. on, you know? Yeah. E não só, eu queria trazer agora, tem o Wagner. O Wagner tem 9 anos. Mas já viste a inteligência daquele menino? Mas é um pouco mais nato. Tipo, É nato sim, mas também é sobre como, em que ambiente tu estás inserido, Yeah. como tu és construído como pessoa desde pequeno. Aquele ditado, aquele este é fenomenal. pequeno que se torce o pepino, pepino. não estou a mentir. Eu estou a ver o Wagner, vocês, daqui a uns 3, 4 anos, a ser um não, grande ele é um teacher. fenômeno. Ele tem uma capacidade Sim, intelectual. ele estava a fazer incrível. um cor de bola, acredito que não tenhas visto. Ele estava a fazer, obrigado pela família. Sim, isso é bem calmo, bem centrado naquilo que ele vai dizer. Eloquente. Someone that is thinking before Talking. anything. Você vê uma criança de 9 Ele anos já que consegue pensa fazer. Foi bem antes de preparado. falar. Yeah. É nato sim, mas é também sobre o que ele vê. É também sobre I onde ele agree. está inserido. As crianças são imitadoras. E são imitadores. São muito imitadoras. Mas há Consomem um pouco- muito. Há um pouco da personalidade dele. Sim, Percebes? com Ele certeza. não é shy. Ele não é shy. Ele Yeah. parece ser shy, mas não é. É o que eu estava a dizer. Ele não é. Yeah. Com Yeah. certeza, ele não é shy. Mas voltando à questão das oportunidades, Aham. é interessante. É interessante. Primeiro, eu estudei empreendedorismo e o meu docente falava de. Já agora um abraço para o Edson João, o meu docente da altura. E ele falava de olhos de ver e olhos de olhar. Ok. Identificar oportunidades não é para qualquer um. Nós não identificamos as oportunidades com os olhos, na verdade, mas com a mente. Yes. Portanto, é uma mente formatada para isso. Ok? Portanto, Powerful. muitos jovens estão diante de oportunidades, mas não conseguem ver, porque as mentes não estão preparadas para ver aquilo como oportunidade. Ou seja, o que nós temos como maior desafio é formação. Sim. Formação de qualidade. Uma formação focada no desenvolvimento humano. Ok? Por exemplo, nós temos empreendedores em Moçambique que acabam. Todo empreendedor que inicia ou que sua essência é necessidade não transcende aquele nível de pagar contas. Porque a mentalidade dele não está preparada para ver as coisas para além daquilo. Portanto, a maior parte dos empreendedores que nós temos são por necessidade. Ok? Alguns por oportunidade. Mas esses por oportunidade não são de confiança. Só temos dois. Não por necessidade. Estes estão na baixa, todos. Esses que têm mercearias, pequenas mercearias. Mas não evoluem. Por quê? Porque a mentalidade deles está limitada a pagar contas, a resolver os problemas de segurança. Outros que estão nas redes sociais a mostrar algum potencial são por oportunidade. Tiveram um guidance, tiveram capital, tiveram oportunidades efetivas. Percebe? Portanto, quando falamos de oportunidade, é preciso ter muito cuidado para não ofendermos aquelas pessoas que, de fato, têm vontade, têm força de vontade, mas, infelizmente, não têm um mindset, não têm a formação, a qualidade que nós precisamos aqui em Moçambique. E outra coisa também é vergonha. Vamos lá. Nós temos um problema cá em Moçambique, que é as classes sociais serem muito dispares. Temos um grupo, que acho que é mais do que a metade da população, que é extremamente pobre. Que a oportunidade deles é ter milho, moer, vender e se alimentar, ter machamba, ter essas coisas. E temos aqueles que foram crescendo em um certo ambiente, que porventura perderam talvez o provedor ou coisa de gênero, e tem medo de arriscar também. Para eles é vergonhoso. Eu vou sair a fazer isso, eu vou sair a fazer. Mas nós também estamos a ver um outro grupo que está a inovar sem medo. Eu vejo os cabas no pote, vejo uma tapa pilada, vejo amendoim, vejo essas coisas. E, por exemplo, eu tenho umas amigas que vendem calamidade. I'm telling you, minha amiga começou a vender calamidade em casa, a estender blusa assim. Hoje ela já mandou vir caro. Percebes? Nós temos de ser ousados. Está-nos a faltar ousadia. Está-nos a faltar também foco. Eu acho que nós também estamos a perder foco. Estamos preocupados em pegar 1.000, querer curtir,
pegaram 1.000, epa, vamos lá beber umas cervejas, pegaram 1.000 e não pensar que esse 1.000 hoje pode ser talvez 10, 20 pintos, ou pode ser qualquer uma outra coisa que vai gerar alguma renda ou que vai fazer com que eu me desenvolva. Porque a questão da ocupação que falaste também, não exatamente 8 horas, but we need to be. Temos que estar ocupados. Se não estamos ocupados a trabalhar, pelo menos que gastemos os nossos megas em ter aulas online, free, ver YouTube, qualquer coisa que vai fazer uma evolução pessoal, que depois vai trazer um resultado material. Que é gradual, é gradual. Quem diria se que tu estarias a falar um inglês desses? Autodidata. Quem diria? Sabes, outro dia eu sentei, eu fiquei, bro, look at my age, look at me. E, tipo, eu cresci num ambiente, tipo, meu pai tinha boas condições, meu pai foi diretor provincial, foi não sei o que. Mas meu pai depois faleceu e nós despencamos. Mas depois crescemos. Depois nos resolvemos. Eu, em particular, desenvolvi. E comecei de lá de baixo a trabalhar sem se receber. Depois a trabalhar para receber, a receber menos do que salário mínimo. Depois a subir, depois perceber que não, eu posso conseguir fazer as coisas de forma X e Y. But eu tinha de estar inserido neste ambiente. Nós não estamos a procurar. Nós não temos espírito de ser voluntários. Quantas vezes tu foste voluntária de coisa? Nós não temos isso. Nós não somos ativistas, não somos nada. Falando desse aspecto, eu acho que nós estamos a falar de um aspecto sensível muito interessante. E que nós, jovens, devemos falar mais, muito mais. Sim. Temos de difundir muito mais isso. E falo, por exemplo, do sexo. Nós, os africanos, fazemos mais sexo, falamos menos. Os outros fazem menos e falam mais. Eles têm menos doenças. Bom, a questão que nós falamos aqui sobre inovar, sobre empreender, sobre... tem muito que ver também com cultura. Olha para alguns grupos étnicos. Olha para os judeus, os monhês, não sei qual é o outro termo, não sei se eu fiz, peço perdão se for. Olha como é que eles são. Tem uma base cultural nisso, ok? Tem uma base cultural. Nós, os moçambicanos, temos uma cultura diferente, que nós tanto herdamos do colono. Se for já ver na África do Sul, por exemplo, o desenvolvimento da África do Sul é trazido pelos Boers. Boer quer dizer machambeiro. A terra que é o desenvolvimento, a terra que é o fator de desenvolvimento. Portanto, nós herdamos esta ideia de emprego. Estudar e ter um emprego. Isso. Portanto, isto já está enraizado em nós. Falar de empreender não é uma linguagem fácil para um cidadão moçambicano, ok? Salvo aqueles que são por necessidade, por oportunidade. Não vou falar os nomes para não criar aqui assuntos, mas são tantos que são empreendedores de sucesso, mas porque tiveram tudo já na mesa. Okay? Nós temos que olhar para o fator cultural, social e a formação focada nisso. E também temos que parar de diabolizar o emprego. Estão a assistir-nos. Não precisamos ser todos empreendedores. Têm emprego, têm um salário considerável, okay? Digno e condigno, para que eles possam viver uma vida estável, ok? Mas nós falamos de empreender. Não é todo mundo que vai fazer isto. Okay? E o termo empreender também, se formos aí fundo, vamos perceber que ele enquadra-se ou pode ser usado em várias frentes ou contextos. Na tua empresa, tu podes empreender várias mudanças que podes fazer de chegar a CEO, se calhar. Portanto, o empreendedorismo ocorre em vários setores, em vários ambientes e contextos. Okay? Não só a ideia de abrir um estabelecimento, começar a comercializar. Se eu pudesse chamar, por exemplo, o dono desta loja e perguntar como é que ele começou, se ele for honesto, vai dizer que coisas que se calhar nós não temos acesso, ou não tivemos acesso, ok? Alguma inspiração efetiva, algum push que teve, algum capital inicial que teve e que falhou e a pessoa voltou a dar o capital. Porque não há sucesso sem fracasso. Sucesso é o cúmulo de pequenos fracassos. Exatamente. Percebe? Então, por aí. E é algo interessante que Pamela e eu mais cedo estivemos a falar. Like, sis, we should run our own business. Mas depois chegamos à conclusão de que não.
Primeiro, nós temos que ter dinheiro. E trabalhar agora é a coisa que nos dá dinheiro Naturalmente. de forma rápida e nos ajuda a Dá-nos satisfazer boost. as nossas necessidades, vai nos dar esse boost para começarmos Começarmos a nossa algo. coisa. Só que nem todo mundo tem essa mentalidade, acha que as coisas devem acontecer agora e já. É aquele espírito que se tem falado muito, que os jovens são imediatistas. I want Isso. it now. Na verdade são. São muitos. Esse Somos. imediatismo nasce das redes sociais, da Isso. competitividade Comparação, de aparecer. yeah. Nós todos queremos aparecer. Sabes que isso já é triste. E eu acho que vai chegar um momento em que as redes sociais serão reguladas no sentido de evitar isto. Porque há muita gente que está a ficar deprimida por causa dessas mentiras. It's Isso. all lie. Isso. Online. Isso. Especially Instagram. It's lie. It's a lie. Toxic. We're all lying there. É Tá a mesmo. perceber? Portanto, você quando tira uma foto, posta aquela que melhor, a mais bonita. A mais Yeah. linda. Mas Depois não de és entrar no tu 200 ali. pés. Tipo, aquela que tem barriga não posta. Não, yeah. Então, eu te vejo e digo, uau, ele é perfeito. Uhum. E eu? Sou barrigudo, sou isto, mas aquilo. Portanto, há muita mentira. Fato. E este imediatismo nasce disto. Há pessoas que mentem que são bem-sucedidas enquanto não são. Poxa. E você acorda, vai ao teu serviço, ao teu job, chega lá e encontra um desafio normal e paras e pensas, tipo, olha, aquele gajo tem uma vida, pá, todos os dias está a sorrir, está a postar, está a tomar um cafezinho, está no restaurante. It's all right. Oh. Não vou chamar nomes para não criar assuntos, mas Sim. eu vou dizer que as pessoas mentem, isto cria ansiedade, cria depressão, cria esta sede de ter as coisas rápido, Yeah. para também correr para o Instagram e dizer, I made it. Yeah, é I isso. made it. Yeah. É, nós estamos a correr para o imediatismo. Primeiro, estamos a nos a tornar pessoas irreais. Naturalmente. Ponto número Fake 1. people. Segundo, nós estamos, por exemplo, nós já nem estamos a fazer as coisas pela nossa construção. Estamos a fazer para mostrar que fizemos. Yeah, estamos a that I fazer can. para, tipo, Eu estou a pensar em propor para o Moshe um projeto em que nós temos que passar a responsabilizar os influencers, os digital influencers, no sentido de aquele que, porque há diferença entre conselheiro e influenciador. yeah, Influenciar é você fazer algo que fazer algo, algo que não é dizer Aham. que tem que fazer isto, porque eu posso dizer que o certo é aquilo, mas eu não faço. Isso. Sou conselheiro, Sim. mas influenciador é aquele que mostra que eu faço assim e dá certo, também podes fazer. Responsabilizar de que forma? Porque há muitos que vão lá nos enganar, nos fazem tomar decisões erradas. Knowing that são erradas. Eles fazem aquilo e aquilo parece aceitação da maioria. Uma pessoa, o que acontece com o Instagram? Aquilo que é aceitação da maioria. Portanto, as pessoas aprovam. Se 1000 pessoas dizem que isto, uau, é certo, a chance de eu achar que também é certo é maior. maior. Mas imagina que descobrimos depois que tudo é fake. Tudo era mesmo para entreter as pessoas ou para enganar as pessoas ou para mostrar que você é superior. Depois não é aquilo que nós vemos. Você é um fake. Você é um influenciador digital. Fake, pirata. A punição é deixar de ser seguido. Yes. Nós não vamos continuar a seguir pessoas. Epá, por exemplo, o casal do momento. Eu acho que há jovens que se inspiravam neles, Sim. Yeah. que decidiram contrair matrimónio, decidiram viver uma vida a dois por causa desses meninos. Hoje estão aí a fazer teatros. E como é que ficam? Precisam ser responsabilizados. Não podemos continuar a seguir essa gente. Essa gente deve parar para que as pessoas possam começar a ser mais cautelosas. Não andar a escrever coisas só por escrever, fazer posts mentirosos, ok? Isto cria mais problemas sociais, Yes. ok? Tem que haver uma voz para travar isto. Sim, se nós estamos a assumir que ser influenciador, ser digital influencer é uma profissão, temos que também ter deontologia e ética profissional. naturalmente. Então, que se crie um código, que se crie umas associação, linhas gerais, uma exato. associação, qualquer coisa Que vai, portanto, regir, que vai gerir tudo que vai. Yeah. Ia ser muito importante, tanto em questões mesmo de violação de direitos. Yeah. Tem coisas que eu vejo nas redes sociais que eu acho absurdas e pessoas a apoiarem, a quantas pessoas? amarem. E tu olhas para essas pessoas e julgas, mas as pessoas não têm capacidade intelectual de ver aquilo ou perceber
de percepção efetiva daquilo que se escreve. Há pessoas que lêem, mas não sabem interpretar. Nós aqui, eu posso trazer um texto aqui. Nós que estudamos, temos nível superior, com alguma dificuldade, até se calhar 10% de interpretar efetivamente. Podemos ter alguma dificuldade. Já imagina uma pessoa que tem Instagram, só tem 10ª classe, que teve, sei lá, na escola de Chibouto. Desculpa, não é que Chibouto não tenha boas escolas, mas nas zonas não recônditas. vamos mentir. Não, sabe, lembro, eu não sou de cá. Eu lembro que quando nós viemos para aqui, eu queria voltar para estudar. Meu pai disse: quer estudar nem nessa porque quem disse que lá tem boas escolas? Estás a perceber? Não porque é uma coisa que estamos a desprezar. Estava a desprezar. É um fato. Claro, quanto mais longe do centro, menor é a capacidade qualidade, Exato. melhor são... Então, essas pessoas, elas conseguem ler, mas não conseguem perceber efetivamente. Ok? E isto é um grande problema social. Os conselheiros, até que ponto esses conselheiros, sabes? Eu acho que neste país precisamos de alguém para parar com isto. Yeah. For real. For real. Urgentemente. Ou precisamos de um contra. Alguém que faz uma espécie de avaliação, análise e avaliação do que se disse. Um contra. Uma pessoa que vai. leva aquilo. Como que se chamam e faz... aqueles das comidas? Como se chamam aqueles que comentam nos países internacionais? Tem muita voz, tem muitos pesos. Tipo... Está-me a fugir o nome. Mas eles vão ao restaurante, são críticos. Né? Os críticos. Gastronômicos. Que precisamos Eu de acho críticos que nós temos que ter digitais. críticos digitais. Sim. Sobretudo do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de conteúdo digital, de informação, tudo que é feito nas redes sociais. Tem que haver críticos conhecidos que são uma associação, porque o indivíduo só é uma opinião também de uma pessoa. Okay? Um grupo de pessoas que vai olhar, por exemplo, BitKeeper. Ele posta coisas que às vezes são absurdas. Muito absurdas. E as pessoas não há ninguém que vai lá, ok, de forma formal e diz que isto é um absurdo. Sim. É verdade que estamos em sede de contexto, estamos em sede de momento do indivíduo, de subjetividade, é a opinião dele, né? É o contexto em que ele está inserido, mas é um absurdo quando ele está a influenciar, está a dizer às pessoas como é que é. Por exemplo, sobretudo quando fala dos casamentos, disse uma coisa dos casamentos, como é que o casamento deve ser, coisa parecida. Às vezes cria algum desconforto. Há mulheres e homens que voltam para casa e refletem, pensam sobre aquilo e começam a pensar coisas erradas. Então é preciso que haja uma organização que vai... Mas é necessário. É necessário, porque está tudo um pouco solto. Existem essas vozes, mas estão dispersas. Algumas não são assim tão conhecidas, mantêm-se ali no círculo fechado. Fica muito complicado. Mas há uma coisa interessante que nós trouxemos aqui. O David falava de capacidade intelectual, e then nós falamos também um pouco sobre educação. Nós temos que dar a mão à palmatória, que o nosso sistema de ensino, actually, it's failing. I will tell you a story. Alguém dizia assim, this is I never shared with my brother. Okay. He said, you are smarter than your brother. But even your brother says it. No, that's not true. Hey. I will tell you why. Okay. Why he's smart? I'm not gonna say he's smarter, but he's very smart. Why? Yes. Por quê? Porque se você avalia a inteligência baseada no nosso ensino, eu, por exemplo, eu posso dizer que tive um desempenho acadêmico. Eu nunca reprovei na minha vida. Desde que eu comecei a primeira classe, nunca reprovei. Mas isso não faz de mim inteligente. Eu, se calhar, me enquadro no sistema de ensino. Exactly. O que é que nos ensinam? They don't teach us how to think or to think. Exactly. Straight to the point. Na igreja dizemos go deeper. So, David, go deeper. Então, o inteligente no nosso ensino é aquele que tem boa memória. Que decora melhor. Se tu tens boa memória, tu és inteligente. És inteligente. That's wrong. E muitas das vezes, essas pessoas, quando vão às empresas competitivas, é um indivíduo fracassado. Exactly. Ele não consegue resolver problemas. Ele não pensa fora da caixa. They don't teach that. Ele não pensa. Ele é um indivíduo que só aprendeu a decorar. Ele é bom, tem boa memória. Fórmulas, teorias, conceitos, é com ele. Portanto, isso não faz dele inteligente. Quando é que eu chego a dizer que não? Se tu me das um teste para escrever,
eu vou escrever um texto que você não vai entender. Porque eu olho para a escrita como uma arte. Mas essa escrita como uma arte é para qual público-alvo? Das redes sociais, do Facebook, ninguém vai entender. Mostra é diferente. Ele percebeu que o seu público-alvo, qual é a capacidade intelectual do seu público-alvo. Ele escreve straight to the point. Não dá voltas. Não faz por tantos entretantos. Por isso é que ele tem a recepção que ele tem. Ok. Dizer que ele não é inteligente é o maior absurdo. Porque se calhar ele tenha tido algum desempenho acadêmico não tão perfeito, mas ele mostra hoje que, olha, eu penso fora da caixa. Eu posso construir alguma coisa. Ok? Então, muitos dos que foram bons alunos são maus, tanto profissionais e não conseguem fazer nada mais que aquilo que faziam na escola. For real. E há muitos que eram burros na escola. Literalmente. Se a expressão é essa, não sei se burro existe. Ou deficientes intelectuais. Ou não sei qual é o termo que vamos usar. Ok. Mas quando terminaram a escola, uau! Outros nem terminaram. Eles são fogo, ok? Muito O que ativos. acontece é que eles não se enquadram naquela ideia de coroa. Yeah. Eles criticam tudo que lê. Ele lê uma coisa e diz, não, why? Então, quando o docente vai lhe dá o texto, ele não escreve aquilo. Ele começa a escrever aquilo que entende sobre aquela matéria. E Exatamente. conflitua com o docente. Dá zero. E tem coisas que também nem deveriam ser avaliadas. Qual é a tua opinião sobre? Then they put, é minha opinião. É minha opinião. It's what I think about. Yeah. It's what I think about. Agora, se tu me colocaste na questão, qual é o senso comum? Eu terei de colocar o senso comum. Mas se tu me perguntas qual é a tua opinião, a minha opinião é minha. Yeah. Eu estava a ver um vídeo de filosofia que, além do senso comum, o ambiente onde nós estamos inseridos, e nós temos muita capacidade de esponja, absorvemos o que nos dizem. Às vezes nós nem perguntamos, nem questionamos. Ok, tu és especialista em que área, por exemplo? Eu sou especialista em comunicação, ela em programas. Então, eu vou e lhe explico algo de comunicação. She just said okay. Não questiona nada. Eu vi um vídeo que andava nos TikToks e por aí, de uma professora que diz: tudo aquilo que chegar atrasado, vocês vão dizer que esta pasta é verde. Não, isso. Yeah. Daí todo mundo estava ali a dizer verde e a pessoa disse verde enquanto a pasta era vermelha, ou o contrário. Porque nós também temos essa coisa de Feito ser manada. esponja. Feito manada. Yeah, é feito Se manada. todo mundo diz que é aquilo, você acaba também dizendo que Absorvendo. se calhar eu tô louco. É isso mesmo. Even knowing Yeah, que tá- aquilo que eu sei é o certo. Estás a duvidar de ti Yeah. mesmo. Isto é um efeito que acontece muito nas redes sociais. Imagine que um post equivocado tenha 10 mil likes e reações positivas e tu chegas lá e dizes: essas pessoas todas, será que são burras, são loucas? Ou tu aceitas ou relaxas. Não critica, diz, maybe I'm wrong. Sim. Eu estava a ver essa cena da Shakira que foge um pouco do nosso contexto. Eu mostrei disse que ela não podemos descer o salto como a Shakira fez. Mas para mim, eu fiquei tipo, bro, I understand her. She's heartbroken. Primeiro, quando nós estamos com o coração partido, nós não pensamos. Nós só queremos fazer. Só que ela está a lidar com consequências que ela não premeditou. Ou seja, ela não pensou, tipo, isso pode gerar consequências X ou Y. But she's heartbroken. Ela está com o coração partido. And ele disse, não devemos descer do salto, não sei o quê. Para mim, não descer do salto é mostrar que mulheres, por exemplo, empoderadas não podem ficar tristes. Para mim, mulheres que estão, tipo, no auge, ela bonita, gostosa, não sei o quê, dentro dos padrões sociais e tal, mas ela passou por isso. So, ela está a mostrar que, even ela não esteve salvo de passar por essas coisas, percebe? Eu acho que ela foi longe. Eu também acho. Por quê? Por que eu digo isso? Ok. Não põe filtros da O vida. que acontece com as pessoas? Os relacionamentos, sobretudo. Eu perguntei a alguém por que você casou. Disse porque eu amo a pessoa. Disse que você falou é absurdo. Nós não casamos porque amamos a pessoa. Ou Ele- não ele- só porque. Não só porque. Eu talvez seja por aí. Não só porque amamos a pessoa. O amor é uma coisa que fica lá atrás. Casamento é um projeto.
Casamento é uma coisa que acontece quando nós temos um projeto que precisa do casamento. Porque as pessoas que se amam ficam juntas, simplesmente. Se se amam, ficam juntos, 100 anos. Se vocês se amam, nada vos abala. Por que querem casar? Porque vocês têm projetos. Esses projetos não podem caminhar juntos sem que haja um compromisso efetivo. Um compromisso regular. Exato. Uma obrigação, um direito. Percebe? Portanto, é por isso que as pessoas se casam. Muitas das vezes, isso não é Shakira, não é o David, não é Pamela, não é. É uma questão da personalidade e caráter do indivíduo. Nós somos diferentes e há pessoas que, de fato, olham para o parceiro como sua propriedade. Por quê? Porque não há nada que... O fim do relacionamento é uma oportunidade e não um problema. Ok? Nota-se qual é a postura dela, qual foi a postura dela no casamento com aquele jovem, com essa declaração dela agora. Por quê? Porque não é possível que você inicie uma coisa e não aceite que essa coisa tenha fim. Tudo que tem início tem fim. Ou vai ser a morte ou vai ser a separação. É preciso normalizar e naturalizar isto. Ok? Dos problemas que eles viveram como casal. Olha, casamento is tough. Não é à toa. No casamento não é para crianças. Casamento não é para crianças. Thank you for the advice. For real. For real. Você pode namorar 20 anos ou ficar, portanto, união de fato com alguém por 20 anos. Mas a partir do momento em que vocês se casam, parece que um espírito entra na vossa relação. Tudo muda. Hey. Everything changes. Tudo muda. Isn't supposed to be like that. E why everything changes? Because marriage comes with rights and obligations. Duties. Duties. Deveres e obrigações há diferença. É uma questão de... Mas há diferença entre obrigações e deveres. Se formos deep. Mas ok, não vamos deep. Então, o que acontece? O casamento é exigente. E as pessoas não sabem disso. Quando vocês se casam, é obrigatório dar satisfação. É obrigatório. É obrigatório dormir em casa. É obrigatório declarar rendimentos. É obrigatório dizer que eu vou comprar um sapato amanhã. Ok? Even with my money. It's not your money, it's our money. It's our, yeah, fact. Outra coisa vergonha é It's our. Tá a But perceber? everything is Tá a our. perceber? É obrigatório fazer sexo. Ok. Sim. Tá a perceber? Porque eu posso denunciar o casamento por falta de sexo. É verdade. Posso dizer que, olha, eu quero denunciar este casamento porque este homem não dorme comigo. Ou esta mulher não dorme comigo. Ok? Portanto, o casamento é uma instituição muito rigorosa, muito exigente, que se as pessoas tivessem um cuidado de procurar saber quais são, portanto, quais são os benefícios e os custos do casamento, se calhar iam repensar sobre isso. For real. Okay. But guys, I think that we are getting into a very deep Não, for real. It's Não, deep. mas It's topic. deep. Yeah, mas It's right deep. now. deep. And It's deep. Mas, tipo, tu estavas a explicar esta questão toda de como ela... Ok, eu não estava a ver nesta perspectiva que tu estás a ver, Yeah. de qual era o cenário do casamento Revela o deles. comportamento, Yes. revela a personalidade dela. E as respostas dele também revelam como é que eles viviam no dia a Sim, como dia. viviam. Yes, porque, sabes... são muitos famosos que se separam por traição, por troca. Teve a Mas questão da fazer Ariana música. no middle da gravidez dela. Tiveram muitos cantores. Até teve a própria Soraya Ramos, que é Tivemos alguém o mais Mr. do Bau, nosso. Do nosso tivemos tivemos o o Mr. Bau, tivemos... Ei, essa do Mr. Bau eu não soube. O Mr. Bau foi uma de Maranhão. É tipo, mesma coisa que aconteceu. Tipo, igual. Portanto, esse tipo de pessoas são pessoas que denunciam que no casamento era um problema. Perdão, geralmente é assim. No casamento era um problema. Sabes porquê? Sabes porquê? Tão simples. Se tu vives num casamento, se o fim do casamento reflete o problema do casamento. Se o casamento chega ao fim, porque é problemático. E tu, quando estás diante de um problema, tu dizes assim:
eu sou capaz de sair deste problema e viver a minha vida. Porque eu tenho valor, eu tenho esta capacidade. Mas se tu não tens essa capacidade de se reinventar, então há chance de tu não teres nada para oferecer no casamento. Não sei se percebes a minha forma de ver as coisas. Ok? Você conhece o parceiro no divórcio, por exemplo. Verdade. Você conhece o parceiro no divórcio. É que você conhece a pessoa de fato. Isso. Até onde a pessoa vai em termos de limites, Isso. personalidade e caráter. That's true. Ok? So, think twice before you get married. Okay. And just, All understood. just as a point, marry a friend. Marry my your friend. best Okay. Yeah, your best friend I'm gonna search is for my the one best you, friend you and should, get married with get him. married. Yeah. Just listen to me. Marry your Yeah. best friend. Okay. Casamentos por Okay, conveniência guys. são o maior problema da nossa sociedade. Yeah. Guys, marry your best friend. Sobretudo por causa do... Por exemplo, mulheres que se casam porque o jovem é estável financeiramente, porque ele é apresentável, fala bem. But it's not a friend. Yes. Guys, You it's don't not gonna work. connect. Yes. Especially not that, gonna aquele work. tipo de casamento que fazem tudo on rush. Alguns dão certo, mas são muito poucos que dão certo. You have to Guys. take a time to know yourself, to know your partner, and know that, é a pessoa que Every eu rush quero pra hides mim. something. Yeah. Every rush hides something. Exatamente. Okay. Toda, If you toda rush to work pressa. because you wake up late, because you That's slept true. late, Yeah. because every And rush when you're always hides rushing, something. yeah, There's you're something wrong. worried if something There's is something wrong with you. Yeah. Totally. So, normal marriage, people get to know each other. Yeah. Because Okay, They know the that makes risks. sense. They know that they have to give time to know each other. Yeah. Okay? Getting to know each other is like myself, for instance. I have the experience. Okay. I can tell if this person can stay with me or not. Just one day with the person. One day is too much. Yeah. Porque eu sei as perguntas-chave, sei as técnicas próprias para perceber, até que a pessoa, mesmo se a pessoa estiver naquele modo de entrevista, de me dizer aquilo que eu quero ouvir, eu já sei Esse está-me a perceber responder, que essa isso que está a dizer aquilo que eu quero ouvir. Quer me agradar. I can já. tell. I can tell. Yeah. Já tenho Okay. experiência. Eu sei que o que estamos a falar é muito, muito, muito importante, valioso para young people, Especially. especially. Mas eu queria voltar, eu gosto de Just voltar let's go. Let's go. sobre essa questão de how hard it is to be young people, especially here in Mozambique. Uma coisa que está relacionada com aquilo que nós falávamos antes, educação. E eu gostava de saber de ti, David, quando tu terminaste o ensino secundário, you had a clue, ou ainda in the middle, do que é que tu querias ser, ou por exemplo, que curso ias fazer, porque um dos grandes dilemas que os jovens têm também é que eles chegam à 12ª, já estou no pré-universitário and so on, but when you ask, ok, vais concorrer, sim, vais fazer o quê? Ainda não sei. Meus pais dizem para eu fazer economia, por exemplo, os meus pais dizem para eu fazer engenharia, mas ok, o que é que tu queres fazer? Eu não sei. E fora do que tu queres fazer, é what you were meant to do, sabe? Aquele don't quiz have de aquele quiz de orientação vocacional We don't is have. necessary. We don't know. É necessário. Nós até temos, mas são em sítios muito, muito fechados que as pessoas não têm O nosso acesso. sistema de ensino forma o princípio de equivalências. Mesmo no ensino, no sistema de ensino, assim como também profissional. Se for já ver, as vagas chamam 4, 5 áreas de formação que são compatíveis. Ok? Porque nós somos formados para ser empregado. Este é um dos grandes dilemas. Somos formados para sermos empregados. Para alguém nos dizer, faz isso, faz aquilo, vou dar salário. E não somos formados para empreender, para desenvolver um negócio. Olha, eu mesmo na universidade, sobre plano de negócio, it was challenging, even for the teacher. We could not... O plano de negócio estava cheio de algumas questões, tipo, não dava fácil. Tipo, os próprios professores não estão formados, não estão capacitados, literalmente. Há professores hoje em dia que tu dizes, faz lá um plano de negócio. Um plano de negócio realizava, implementava. Não vai fazer. Não vai.
há professores que não têm esta capacidade, porque a formação também não é perfeita, não é competitiva, não é de qualidade superior ou desejada. Portanto, os professores são enviados para as zonas recônditas, zonas para as outras províncias. Se calhar não é o mesmo professor que é enviado para a vizinha. Okay? Há professores com dificuldades. E o que é que espera do aluno? Okay? Então, a questão da educação e da formação, eu acho que tem muito que ver com fatores sociais, culturais e políticos. E até- Decisores políticos. Por exemplo, se falarmos de... Vamos supor que nós tivéssemos a ideia de... por que nós não copiamos o modelo sul-africano, por exemplo? Para ver se até que ponto este modelo pode surtir resultados positivos. It will take 50 years. 50 years. Por quê? Porque começamos da base. Formação dos professores. Ok? Primeiro tem que mudar o sistema todo. Formar professores. Ok? E os alunos. Esses alunos vão levar, se calhar, 20 anos até. Então, leva muito tempo. É um processo muito dispendioso, moroso, leva muito tempo. E, portanto, é complexo. E o desenvolvimento, ele é... Quando se fala, por exemplo, de desenvolvimento, nós falamos muito do nosso ensino, mas nós somos um país muito pobre. E tudo aqui está no mesmo nível. Se vais ao hospital, vais encontrar que não é possível que tu esperes uma qualidade de ensino superior se nem paracetamol tens num hospital. Okay? Se vais às estradas, não é possível que tu esperes uma estrada de qualidade se nem tens carteira nas escolas. Então, são esses problemas que nós temos. Somos pobres. Literalmente, somos pobres. Podem dizer que não somos, porque isto, mais aquilo, mas somos pobres. Vou indicando, somos pobres. Sim, e até eu costumo até me questionar, tipo, por que nós estamos muito preocupados com tecnologia, em desenvolver softwares, em não sei o que, when we have problem de ABC, basement. Parece brincadeira, mas nós temos problemas graves no sistema de educação. Aquilo que estavas a dizer, nossas crianças, nós somos embutidos o memorizar, o decorar. Eu tenho um sobrinho, um filho de 6 anos, e ele estava a fazer a primeira classe. Estávamos a fazer um teste ontem. He forgot everything that he learned. Tudo. Mas mostra-lhe um tablet para ver o que é que ele vai fazer. Because he knows, ele aprendeu como fazer. Não teve que decorar fórmulas, não teve que decorar nada. Então, há um investimento que, por exemplo, o secretário da Juventude, o secretariado da Juventude deveria investir nestes aspectos. Ele vem de onde? Chegou aonde? A visão dele, qual é? Qual é? Nós temos situações que os nossos representantes não têm capacidade de construir frases eloquentes, coesas, concisas. Estamos numa fase em que só aqueles que deveriam pelo menos ser eloquentes não são. Como é que nós lá de trás vamos ser? Como é que nós vamos estar desenvolvidos? É uma construção que tem de ser feita, mas tem de ser feita de base. Temos de parar de pensar que aquela pessoa que tem 10ª classe pode ir para o Instituto de Professores ir ensinar os nossos alunos, os nossos filhos de 6 anos que precisam aprender do zero. Temos que perceber que tem de ser licenciados, sim. Não podem ser pessoas que fizeram um curso em 6 meses, 1 ano. Nos países desenvolvidos, desculpa cortar. Não, fica à vontade. Nos países desenvolvidos, se for já fazer uma avaliação, análise, vai perceber que as pessoas são conscientes, são formadas e educadas. Conscientes dos seus direitos e obrigações. São formadas. Na Europa, todo mundo, ou quase 90%, tem licenciatura. Pessoas trabalham no bar com licenciatura. Ganham salário mínimo. Mas isso tem os seus impactos sobre o civismo. Este indivíduo é um indivíduo consciente sobre o meio ambiente. Não joga garrafa na rua. Dos carros. Não faz xixi na rua. Tá a perceber? Então, há muitos problemas socioeconômicos que são consequência da má formação. Formação do homem é primordial para o desenvolvimento de qualquer nação. Formação do homem. Exato. Resume-se na formação do homem. Exato. Vai ao Japão.
Vai a todos os países desenvolvidos, de fato. Vais ver que é a formação do homem que desenvolveu o país. Não foram os recursos. Não foram esses recursos naturais. Esses recursos que... Não, e nem tem depois. São Olha, muito pobres nesses Angola, o que aspectos. aconteceu? Angola seria um dos países mais ricos da África. Eu costumo dizer que Agora a África, estaria ao mesmo pé de igualdade com a África do Sul. eu costumo dizer que a África do Sul está desenvolvida por causa dos brancos. E ninguém vai me desmentir. Se não tivesse lá, não estamos a ser racistas. Estamos a trazer uma visão, estamos a trazer princípios. Ok? Não é cor. Eles trazem outra cultura. Exactly. Se não fosse That's the pelos thing. brancos que lá estiveram com outra percepção, outra forma de ver as coisas, aqueles recursos não teriam tido nenhum impacto. Ok? Porque terra, mente e recursos é que faz o desenvolvimento. Na Angola, dedicaram tudo aos recursos. Estão aonde? Ainda depende do FMI. Como é que um país como Angola ainda depende do FMI, Mesmo do Banco nós. Mundial? Mesmo nós. Então, não são os recursos que vão resolver nossos problemas. Não há nenhum recurso. Senão, recurso humano, Yeah, this resource. se não for a mente. Yeah. Este é o único recurso Exato. que consegue resolver os nossos problemas. Suíça. É um país de que não tem nenhum recurso. Mas é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Vamos a ver, por exemplo, agora estamos a ver algumas transformações que estão a acontecer em países africanos que eram ditos como pobres. Ruanda, Namíbia. Já viram Namíbia, você? Namíbia parece a Europa. Mas Namíbia tem um histórico. Namíbia Sim. tem um histórico diferente de muitos países africanos. Sim, E Ruanda tem um líder visionário. sim. Ok? Apesar dos pesares. Apesar de ninguém é perfeito, mas Sim. tem um líder visionário. Muito. Tem um líder que estudou. Estudou no sentido não... sentido literário. Ele pensa. Isso, and he's worried about his Ele country. pensa. Ele está preocupado com o seu país. Yeah. Ele nem está muito preocupado com eu ser presidente. Não. Está preocupado com, Ele com o pensa. desenvolvimento do país. Não existe pessoa perfeita, não Yeah. existe presidente perfeito, mas ele pensa. E nós precisamos de líderes que pensam. Não líderes que... Uau. E eu Ok. não iria culpar se os ruandeses tratassem o presidente. Só não estou a dizer nome, tenho medo de falhar. Mas eu não ia culpar se eles tratassem eles, a Kagame, né? Paul Kagame. Se tratassem ele como a espécie of God, because ele transformou completamente. Naturalmente. Transformou É a visão dele. Ele é muito visionário. And É a he's, visão dele. ele tipo, deixou de lado ele. Ele agora tem filho dele como segurança dele. Quero dizer isso. Vai para minha casa. Se queres ver se eu vou ser um bom presidente ou não, vai para minha casa. Isso. Vai ver minha despensa, ver meus filhos, o que eles comem, ver a minha relação com a minha esposa, ver o carro que eu estou a conduzir, o emprego que eu tenho, se calhar, se eu tenho emprego, eu tenho um negócio. Veja se eu vou ser um bom presidente ou não. Porque tudo parte dali. Da Amigo, paz. você não consegue gerir aquela pequena coisa. Como é que Yeah. vai gerir isto grande? Porque não há muita diferença. The big picture. Dá a perceber? That's from- Então, se fores a ver, vai ver os filhos do Kagame. Look at them. Yeah. Não são goros. Cortares. Aquilo. Um deles é o bodyguard. A filha, se não estou em erro, esteve em Cabo Delgado para apoiar. Yeah. Está a perceber? Então, ele está a formar líderes. Yes. And Por he's excelência. doing. Ele He's está a doing. trazer uma visão. And if you want Tá a to be a transmitir. king, ele é um potencial rei daquele país. You can't. Listen. It's just. Não vamos falar de política aqui. Sim. Vamos prender. Vamos prender. Yeah, Para uma chamada aqui. haverá um Yeah. shutdown do Vocês nosso estão a fazer podcast. porque... Shutdown não, porque eles felizmente não têm esse poder. E They can threat us, like they don't know guys, where we are. Like, they like can guys, track. and then Pamela and I become afraid, and oh, sis, maybe Yes, better to keep our mouth. yeah, let's Quiet. not forget about But that. actually, I think one day I should come with my brother. And we Together. should, yeah, together. Yeah. It will be And we- awesome. We are maximum capability is 5, so we can have a Moshi there Yeah. and another one here. Yeah, I so think that I we should have come two. with him. And if you want, you can bring PS and something like that, so that we No, I'll bring some wine.
Okay, perfect. Bring some wine. Então vamos já, tipo, go really deep to everything. Esse tema, outros também, ele havia falado também, falamos de depressão, que é uma outra Uau. doença Depressão. da sociedade, dos jovens e Mas muitos uma outros questão. problemas. Vocês conhecem algum bêbado deprimido? Sim. Um bêbado alcoólatra. Os alcoólatras são os mais deprimidos. Ah, é? Sim, eu, por exemplo, tenho alguém próximo que é alcoólatra. Quando ele não está a beber, ele fica calado, ele absorve, ele é esponja mesmo, ele absorve tudo. Tipo, por exemplo, ele vê a filha meter homens em casa, não sei o que, ele deixa. Bebe. Quando ele beber, só puta, tá na minha casa, vai viver lá com esses jovens, tudo. Nós precisamos sempre de um refúgio. O problema de... Uma válvula de escape. Yeah, Yeah. Nós precisamos disso. Espanta-me. Eu acho que o álcool, se ele não é rotulado ou categorizado como uma droga efetiva, é porque os seus impactos ou efeitos negativos não são tão nocivos como os outros. Não tão. Depende. Mesmo a água pode te matar. Depende do consumo que eu Sim, queria dizer. mesmo a água pode ser uma droga, se você consumir em quantidades que não sejam adequadas. Portanto, eu penso que o álcool tem ajudado muita gente a sair de um pouco do stress. É o que faz com que os números de depressão, ainda que sejam muito altos, de pessoas de mortes por depressão, ainda que sejam muito altos, não sejam mais altos. Eu não me imagino no final de semana sem um copo. Tipo, seria muito deprimente. Tipo, sometimes we have to just leave this. Well, I don't know. Há diferentes formas de to Sim, live, sim, right? mas isso é This verdade. world. Eu não we are bebo, looking por for- exemplo. It's not Não, exactly para quem não bebe- alcohol. Yeah. Para quem não bebe, mas não, eu não Reading. bebo para me perder. Tipo, bebo para me entreter. Eu acho que há momentos que, com os amigos, por exemplo, outra coisa muito boa que eu descobri. Por muito tempo, eu acho que se for já ver o histórico do deprimido, ele é isolado, ele tem problemas pessoais, de família, que se calhar ele não teve acompanhamento, não teve ajuda. Entendo. O indivíduo que perde emprego, depois é deixado pela mulher e depois é criticado pela família porque acham que ele não foi bom homem e a mulher abandonou a ele e ele descobre que a mulher casou com o amigo dele, o melhor amigo dele. This guy is dead. Yeah. You can't leave. Yeah. So let's find out where's the problem. Sometimes it's a lot to handle. Yeah, And you there's just so say, much to okay, it. let me die. Porque já não tens. Qual é a definição de depressão? Depressão é o estado de tristeza prolongado. Imagina um cenário deste. Tu perdes o emprego. Tua mulher te deixa a casa com teu melhor amigo. Tua família diz que não, você que foi o errado da história. Estás a ver? Ela casou. Ela é engravida, tem um filho. Você tenta uma namorada, não dá certo. Uau. I'm the problem. I am the problem. Acho que tá. E infelizmente ninguém está aí para te apoiar. E o que é que tu fazes? Você inicia a tua... Você começa a ficar triste. Triste, tipo, não queres fazer nada. Tristeza de uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Já perdes prazer em tudo. Comida, música. Aí já começa a questão. Por que é que eu estou vivo? Yeah, check out. Check out que eu estou people that are around of you. Parece brincadeira. Eu costumo mandar muito para Dylan. Reels, tipo, you save my life. Não sei. I don't know how deep she understands the things. Eu não sei como ela percebe aquilo ali. I'm not just sharing a meme. Joe, tem coisas que você precisa ter um suporte terrível. Even you, that day that Moshe pranked you, you was like, esse aqui vai fazer merda. And you was believing that he is a bad. Yes, Chris, I should prank him. What you are thinking about? I should, like, I'm thinking about, just advise me if it's okay. I was like, I call him and I say, you know, guy, tem uma cena para te contar que se calhar, bom, eu não quero que alguém te fale, porque eu prefiro ser eu a te falar, porque a pessoa também sabe que vai te falar. E eu acho que é melhor te dizer. Na verdade, eu conheci a Soleil antes de tu conheceres. Wow. Do it! do it. We are about to close. Do it, so then we start the podcast. And yeah, vamos para as considerações finais. Ih, até eu parei piada. Epa. Ok. Receive the phone call. How's it, bro?
Yeah, bro. I think we should talk. But anyway, where are you? Not a problem, but actually, um, there's something I should have told you that I didn't tell you, but the person now, assim, a pessoa está ameaçada, que vai te contar, percebes? E eu acho que devia ter te contado já há muito tempo. Já devia ter te contado isto, só que eu não fiz porque achei que não era necessário, ok? Que era desnecessário. Mas a pessoa ameaça que vai te contar. Ok. Na verdade, ok. Are you alone? Estás sozinho? Na verdade, eu conheci a tua dama antes de tu conheceres. Tipo, ela veio para cá primeiro e depois voltou porque eu percebeu que eu não estava tanto em condições de ter um relacionamento, sendo que eu estava num relacionamento, né? E depois ela voltou para Angola e depois eu disse que tu estavas solteiro. E daí que vocês depois, tanto, começaram. Quero ficar juntos agora. Opa. It's a prank, motherfucker. Fuck you. Mas mostra de Quero ficar juntos agora. Tchau. É Bem bom. frio. Quero ficar juntos agora. Eu e a Diolene tivemos muito prazer em te conhecer desta forma e de ter aqui este dia de conversa que nós achamos pertinente ir mais fundo e como tu disseste, vamos receber uma malta, vamos criar um ambiente jovem para falar de coisas de jovem e criar soluções para jovens. Muito obrigada, David. Diolene? Eu acho que Pamela disse tudo. David, foste fantástico, super espontâneo. Like, we had Thank you. a quality time with you here. Então, muito obrigada mesmo. E espero mesmo que sempre aceites os nossos convites. Porque esse não vai ser o último. Mas ele me está busy, poxa! Yeah. Do it since last year. Infelizmente. Muito busy. Mas thank you guys for the invitation. Convite, por estar aqui convosco. O espaço é muito nice. Vocês são espetaculares. Thank you. Yeah, for real. Thank you. Vamos trazer temas mais fortes. Ninguém sugesta, tipo, mais what do you think about it? We talk about it. E vamos. Yeah, we're ready for it. We have to. Yeah. E editem lá aquilo que vocês acharem que can just... Yeah, we can just We will do it. Thank you, David. Okay. Thank you guys. Big guys. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como